Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Bitcoin acelerando, altcoins acelerando, dominância caindo, Ethereum acordando. Estamos diante de um momento importante para ditar como o mercado se movimentará nessas próximas semanas. Eu quero te mostrar nesse vídeo por que este curtíssimo prazo é tão importante. Então fica até o final, pois eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. Hoje farei análise também de altcoins que você pediu, mas eu deixo os comentários abertos aguardando mais e mais pedidos. Você quer que eu analise algum ativo? Comenta aí embaixo e a gente vai colocar essas análises nos próximos dias. Aguardo o seu pedido. Pois bem, o Bitcoin está rompendo a cunha descendente, que maravilha! Cunha descendente, padrão que normalmente rompe para cima. E estamos vendo este rompimento para cima, mas já podemos comemorar? Agora é lua, agora é alta? Ainda não. Nós estamos sim diante de um movimento extremamente importante, mas um desafio ainda existe. O desafio que está em 113.500 dólares. Por que que este é um ponto tão importante? Vamos olhar para a análise gráfica básica. Quando a gente tem uma cunha, a gente tem um padrão de baixa. Padrão de baixa que é formado por topo, fundo, topo descendente, fundo, topo descendente, fundo, topo descendente, fundo. O que quebra esta tendência de baixa e confirma o rompimento da cunha descendente em si? É um movimento de alta, formando um topo, aumentando a probabilidade de formarmos um fundo ascendente e iniciar a tendência de alta. Tendência de alta tem uma característica, vamos colocar em azul. Tendência de alta, ela é formada por topos e fundos ascendentes. Topos mais altos, fundos ascendentes, que é o que a gente está de olho. Topos e fundos ascendentes, tendência de alta alinhada à tendência macro de alta. A tendência macro do mercado é de alta. A maior probabilidade é de termos mais altas. A tendência, então, se mantém. E no curto prazo, que era a única tendência que estava destoando, macro bullish, médio prazo bullish, micro baixa. O que é necessário então para que todas as tendências se alinhem em alta? Precisamos de um dia fechando acima dessa área, o que aumentará a probabilidade de buscarmos um fundo ascendente e, quem sabe, buscar estes topos. Probabilidade, é certeza, é garantia, posso apostar as minhas fichas nisso? Claro que não. A gente não trabalha com futurologia e nem com bola de cristal, a gente trabalha com probabilidade. E a gente tem que entender que as probabilidades, elas são importantes, mas a gente sempre tem que ter planos para os piores cenários. A gente vem falando sobre isso ao longo desses últimos anos. Você tem que estar pronto para um cenário de baixa, você tem que estar pronto para um cenário de crash, você tem que estar pronto para um cenário de maior acumulação. Você não deve trazer a urgência da sua vida para o mercado e nem colocar um tempo. Não. Se passar aqui, isso aqui tem que acontecer, vai acontecer isso, vai acontecer, certeza? Não existe. Então tire isso do seu vocabulário e da sua mente. Esteja pronto para todos os cenários. Então, nosso objetivo aqui é vencer 113.500. Esse é o nosso primeiro objetivo, primeiro desafio do Bitcoin. Vamos olhar com muita tranquilidade e atenção para este ponto. Luan, e se a gente não conseguir romper? A gente pode formar assim, um ombro, cabeça a ombro aqui, seria plausível, é um movimento saudável também. O que a gente tem que ficar de olho é neste suporte, 107 mil dólares. Perdeu? A gente inicia a correção no mensal. Isso é diferente do que eu apresentei nesses últimos dias, nessas últimas semanas? Não. Inclusive, eu fiz uma aula no último sábado em que a gente detalha por que o pior para quem está com uma visão de alta pode ser algo extremamente benéfico. Se você não assistiu, assista assim que a gente terminar este vídeo. E é claro,
não perde tempo, já se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like, ajuda muito o canal a crescer. Pois bem, maravilha! Então a gente está de olho neste movimento de rompimento. Ele é um movimento importante, por quê? Porque se a gente mantiver essa tendência de baixa na dominância, o nosso amado Ethereum ele pode sim romper. Deixa eu atualizar aqui o meu gráfico do ETH. O gráfico do ETH ele pode se romper. E o rompimento do Ethereum é muito importante, por quê? Porque quando a gente tem o rompimento dos topos no Ethereum e uma acumulação, a gente acaba vendo os ativos menores sendo beneficiados. Então, vamos recapitular. Entendimento de giro de capital. Bitcoin acelera. Se o Bitcoin acelerar e a dominância cair, Ethereum tende a romper topos. Rompimento de topo e acumulação leva ao quê? Ao giro de capital. Bitcoin para Ethereum, Ethereum para altcoins, grandes, médias e pequenas. Algo que a gente vem batendo na tecla há algum tempo. E o dinheiro vai para onde? Para ativos menores. E os ativos menores podem brilhar. Então, quem que vai ditar as regras? O Bitcoin, exatamente. Então a gente tem que ter máxima atenção ao Bitcoin nesses próximos dias. Primeiro ponto, primeiro alvo, 113.500. Fique alerta, se prepare. Lembrando mais uma vez, este não é um vídeo indicando compra nem venda, é apenas um vídeo educacional onde apresento aquilo que eu vou fazer, o que eu estou fazendo, além de trazer alertas com base no gráfico. Faz sua própria análise e investe com total responsabilidade, pois no final o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Maravilha? Vamos ficar de olho, vamos ficar atentos, vamos acompanhar. E falando em acompanhamento, peraí, eu já trago uma atualização no YouTube, mas é uma atualização por dia. Caramba, Luan, e se acontecer alguma coisa no meio do caminho? Pois bem, tem um lugar que você pode acompanhar atualizações mais recentes, um local em que eu entrego insights, análises, entrego eventos de notícia, cautela, muitas vezes áudios focados em psicologia de trade, justamente com o objetivo de te ajudar a ter tranquilidade para tomada de decisão. Onde eu faço isso? Eu entrego tudo isso de forma gratuita lá no nosso grupo geral do Telegram. Segundo o link da descrição, confira o nosso grupo geral aqui. Você pode vir aqui no na nossa descrição. Você, se tiver interesse em participar do nosso time premium e buscar informações sobre ele, onde eu entrego todos os meus movimentos de mercado, meu portfólio, insights, análises, planos. Se você quiser ter acesso à minha pessoa, um suporte 1 para 1, ter diversas aulas que dão base e muito mais, primeiro link da descrição. Basta você clicar aqui, um chat com o nosso time será aberto e a gente vai te enviar todas as informações pertinentes ao que a gente entrega. Se você quiser fazer parte do time e ter acesso irrestrito à minha pessoa e a cada um dos meus movimentos e métodos, clique no primeiro link. Agora, eu quero ter atualizações, Luan, de forma gratuita. Segundo o link da descrição, maravilha! E se você quiser conhecer a corretora que eu utilizo para fazer as minhas transações, compras, transferências, você pode clicar neste link da Bybit. Você já tem uma série de bonificações e ainda participa das campanhas internas que a gente faz. A gente entrega cashbacks, faz distribuição de valores aleatórios aos integrantes. A última campanha no dia 22 distribuiu $350 para 20 pessoas de forma aleatória. Então, se você quiser participar dessas campanhas que já distribuíram mais de $33 mil aos participantes, acesse os links abaixo, link do grupo geral e o link da corretora abrindo a sua conta. Abra conta na Bybit caso você tenha interesse nesses movimentos. Maravilha! Atenção ao Bitcoin, atenção ao Ethereum, atenção ao Others. Vamos monitorar tudo e atualizar também lá no grupo geral.
Só que, se eu entendo que o Others, ele compõe a capitalização das altcoins menores, eu preciso, de fato, investir em uma, em outra. Eu tenho que entender se os ativos que eu estou monitorando estão em bons pontos de compra, não é verdade? É uma realidade. E é justamente o que a gente busca fazer analisando os ativos que você pede. É um momento bom, é um momento interessante, é um momento perigoso, será que tem risco? E é isso que a gente vai fazer agora. Mas se você quer mais ativos, quer que eu analise mais ativos, comenta aí, não perde tempo. Pois bem, vamos analisar TrueFi, Prime, XRP, PAAL, IOTX, Ray, Avax, Link e HBAR. Vamos começar com o HBAR, que fez um movimento bem interessante que a gente tinha até desenhado algum tempo atrás. Lembra que a gente falou de HBAR? HBAR acelerou bastante. Olha, HBAR chega em um ponto mais agressivo, com um clímax no volume, com um volume de compras a mercado muito grande. Pode ser que a gente veja uma correção. Pois bem, correções nos níveis de Fibonacci. E a gente tem aqui uma área bem clara de resistência e pode servir como um suporte. Faixas de buy zone estão entre 0,23, 0,21 e 0,19. Veja que a gente atingiu esse ponto nesta semana, dias atrás, e está vendo uma rejeição. É uma faixa para quem está querendo se expor, mas, detalhe, entende que está comprando um ativo que teve uma valorização já de 835%. Tá? Então você está comprando, de fato, se você decidir comprar agora, com 400% de alta em que muitos já se expuseram. Então eu sempre gosto de chamar a atenção para isso. Por quê? Porque quanto mais altos esses ativos, maior acaba sendo o seu risco. Quer dizer que não vai subir? Claro que não. Não quer dizer absolutamente nada. Mas você tem que levar isso em consideração quando você está fazendo as suas avaliações. Combinado? Então tome muito cuidado com isso. Mas, para quem está bullish e está de olho em compras, essas são as faixas de retração que podem abrir espaço para compras. Link. Vamos para Link. Eu não vejo Link como um ponto tão interessante. Veja, a gente acelerou, ele teve uma leve correção, não chegou sequer nas faixas de retração de Fibonacci e está muito próximo desta que é uma resistência. Resistência, resistência, resistência. Então tem dois cenários. Cenário para aquele que é mais conservador, então quer aguardar um rompimento do padrão, um reteste. Este poderia ser um ponto de compra, tá? Num reteste. Ou você poderia aguardar um pullback para as faixas de 21 a 17,40. Luan, eu não quero saber de gráfico, eu quero comprar. Eu sempre entendo que quem quer comprar, ignorando qualquer tipo de gráfico, qualquer estudo gráfico, deve fazê-lo via DCA, nunca dá all-in. Tá? Raramente a gente tem as oportunidades do all-in. E eu não vejo que este seja o momento de all-in em nenhum ativo. Você pode sim entender ativo XYZ, mas um DCA pode ser a sua melhor opção. Seguindo, Avax. Minha visão é a mesma para a Avax. Tem que, de fato, trazer o seu pivô de alta teste para abrir oportunidades. Não vou nem perder tempo, tá? $26 é o primeiro desafio a ser vencido. $26, aí tem um reteste e aí sim abre espaço para acelerações. Ray. Não gosto também deste padrão em Ray, por quê? Ele não está tendo ímpeto de rompimento desta faixa aqui. Deixa eu trazer. Olha, a gente não conseguiu ainda um rompimento desta área de forma... Venha, venha, meu amigo, venha. De forma confirmada, tá vendo aqui, ó? Olha só. A gente foi, pumba. Beleza, bateu rompimento, voltou tudo. Resistência. Resistência ainda. A gente não teve nenhuma vela fechando acima dessa área. Então a gente precisa de uma vela fechando acima dessa área. E aí sim a gente tem espaço para uma correção. Já comecei dessa forma. Deixa eu tirar isso aqui. Mais fácil. Preciso de um rompimento.
teste, acumulação, e aí sim abriria espaço. Mas é importante lembrar também, Ray já vem de uma valorização, nossa. Isso aqui é um pouco perigoso. Avalie, você que está querendo Ray, avalia com muita atenção. É um ativo que do início, tá? Do início do bull market oficial, ele traz uma valorização de 5.200%. Ah, não, mas corrigiu. Tá bom. Aí a gente puxa daqui. São 2.000%. É algo que você não pode esquecer, porque tem investidores que estão com 2.000% de lucro. Ah, mas isso não quer dizer que não vai subir? Não, não é isso. Mas, muita atenção, você não está chegando, principalmente para esse tipo de ativo, você não está chegando antes. Mais uma vez, não quer dizer que não vai subir muitas vezes. Não quer dizer. Isso quer dizer que você não é o primeiro da festa. Você está chegando na festa, você não está chegando na festa às 9 da noite. Você está chegando agora, que é 2:30 da manhã. Você tem ainda uma parte da festa. E essa festa pode bombar nessas próximas horas. Mas você não está chegando cedo para a festa. Você está chegando um pouco mais tarde. Deu para entender a minha explicação? Se ficar com dúvida, comenta aí que eu faço questão de tirar essa dúvida. Mas eu olharia para este ponto, eu não compraria neste ponto, tá? Porque aqui tá num padrão muito feio. A gente tem um topão, a gente teve um clímax no volume aqui no fundo, beleza, não tá tendo volumes ruins de venda, mas ainda assim a gente precisa vencer essa resistência, essa micro resistência aqui, que está se sustentando por semanas. Então é rompimento, teste, acumulação, e aí tudo bem. E a OTX, não tem nem o que discutir. Enquanto estiver abaixo, tanto desta linha de tendência de baixa, quanto desta linha de tendência de alta, eu estou só ajustando ela aqui, porque eu acho que estava nas 2 semanas. Tá? Eu não vejo compras. E para mim é 0,042. Ah, Luan, mas pode subir? Claro que pode subir. Pode você comprar aqui e ele subir, maravilha. Não estou falando que isso não vai acontecer também, tá? Sempre é importante você entender. Eu nunca venho aqui falar, não, esse ativo não vai subir. Eu não tenho como saber isso. Mas eu tenho como te trazer cuidados e cautelas. Por quê? Porque o gráfico, ele mostra justamente os pontos mais críticos. E ele mostra os pontos críticos porque o gráfico traduz o sentimento de compradores e vendedores. O mercado é sentimento. Só que os gráficos são utilizados justamente para traduzir esse sentimento. Quem entende isso, entende por que os gráficos acabam muitas vezes se repetindo, rimando e tudo mais. Então aqui você vê uma clara rejeição. O que isso aqui quer dizer? Chegou aqui, teve venda. Chegou aqui, teve venda. Chegou aqui, teve venda. Eu não vou comprar em uma resistência, suporte e agora uma nova resistência. Não tem como, eu não vejo justificativa. Luan, eu quero comprar. Maravilha, DCA. Se você quiser comprar, be my guest. Mas eu vejo com maior nível de segurança uma compra acima deste ponto, inclusive. Pelo menos acima de 0,036. Mas eu olharia para um ponto acima de 0,046, tá? 0,050. Aí sim, você tem um rompimento, isso abriria espaço para uma compra, na minha humilde opinião. Pau! Ativo Super Gema está formando topo descendente, topo descendente, topo descendente, se sustentando pelo fio do cabelo nesta faixa. Temos um suporte aqui, ele foi atingido em março, voltou, foi, voltou. A gente está vendo um padrão de baixa, que, se não for sustentado, levará o ativo a pontos inferiores. Ah, eu sou extremamente bullish com inteligência artificial. Maravilha, você pode considerar DCAs aqui, considerando que, se perder este ponto, o caminho natural será buscar 0,049. Não se engane, quando estamos falando de gemas, estamos falando de risco.
Então, se você não está pronto para um risco de uma gema, obviamente você não estará pronto para o movimento em potencial de alta. Então, você tem que avaliar risco e retorno. Mas aqui, para quem é um pouquinho mais conservador, porque nenhum conservador deve pensar em gemas. Mas se você for um pouquinho mais conservador, do lunático para o meio lunático, você tem que aguardar um rompimento e um teste, que aí sim abre espaço. Seria até melhor um rompimento dessa faixa de 0,12, vai lá para 0,15, corrige, forma um fundo ascendente, e aí sim abriria espaço para exposições. Avalie com cautela para que você não se coloque numa posição ruim. XRP. Todo mundo que me pergunta XRP, eu sempre dou essa bufada, por quê? Porque XRP é um dos maiores ativos do mercado. Ele subiu 630%. Isso, quem comprou no finalzinho do ano passado. Então é muita alta para um ativo tão grande. Você não está chegando no começo da festa, você está chegando perto do fim, o que não quer dizer que a festa não venha a melhorar muito, mas você tem que ter isso em mente. Lembre-se disso. Tem muito peso aqui que comprou nessa área e pode colocar também vendas. Tá? Mas quero comprar de qualquer jeito. Eu vejo de uma forma mais conservadora faixas entre 288 e 239. Prime. Horrível. Esse tá medonho, tá? Esse tá medonho. Desculpa, é a verdade. Você vê que ele perdeu os fundos, despejou, topo descendente. Topo descendente. Tá se segurando nessa área aqui. Se não conseguir um pivô, ou seja, se não conseguir um topo fundo ascendente acima deste último topo 2,90, se ele não conseguir fazer isso e ele perder esses fundos, ele irá buscar 1,10. Para você que está muito eufórico em comprar este ativo, aguardaria ou este movimento aqui, tá? Aí você tem que avaliar qual que é o seu perfil, mas eu aguardaria. Ah, não quero aguardar, não tô nem aí para gráfico, DCA. Entendendo que a gente está numa tendência de baixa muito forte. E TrueFi, topo, fundo, topo, fundo mais baixo, topo mais baixo. A gente começou uma acumulação aqui. Não posso caracterizar como ombro, cabeça, ombro. Esse ativo aqui tá complicado, viu? Para mais compras, tá? Não estou falando que não vai subir. Mas para mais compras aqui tá muito complicado. Você tem aqui um ponto de saída, tá? Então, entrar em 0,029, sair em 0,022 poderia ser um risco para um potencial retorno mais elevado, principalmente num rompimento desse padrão de cunha megafônica, padrão que normalmente rompe para cima. Mas a gente não está vendo uma demonstração de força tão grande. Então aqui, compras só para o perfil mais agressivo possível. Tá? Não vejo compras para qualquer tipo de perfil que não seja um perfil ultra agressivo, que tenha uma visão extremamente bullish para o ativo em si. Maravilha? Vamos ficar alerta, vamos monitorar. Tem que tomar cuidado com alguns ativos, outros estão em faixas melhores. Você não pode esquecer que em muitos casos você está chegando no final da festa. Não no final da festa, e eu quero mais uma vez explicar porque eu sei que vai ter gente que não vai entender. O final da festa pode ser um final espetacular para alguns ativos, mas ainda assim, quanto mais perto do fim da festa, quando esses ativos tiveram muitas altas e eles são muito grandes, você acaba se colocando em um risco mais elevado. Então é só isso que eu estou falando. Não estou falando para você não comprar, não estou falando para você comprar, só estou trazendo esse alerta. Leve isso em consideração, só um pouquinho de cautela quando a gente está falando de ativos que são muito representativos, muito grandes e subiram muito. Só esse cuidado, tá bom? Aí você considerando esse risco, maravilha. Combinado? Eu volto a qualquer momento com atualizações e desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso.